Muito bem, nós estamos no meio de uma série, no começo ainda, na realidade, de uma série, onde nós estamos estudando o livro de Efésios, de cabo a rabo. Não é um livro muito grande, são 6 capítulos, mas nós estamos estudando ele versículo por versículo, e nós terminamos, há 2 semanas atrás, o capítulo 1. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Se você tem uma Bíblia contigo, você já pode abrir lá em Efésios capítulo 2. E nós vamos já estar lendo a partir do versículo 1. Eu espero que você tenha conseguido ler durante a semana. O livro de Efésios, ele tem muito a nos ensinar a respeito da nossa vida com Deus. E vale a pena você ler. Se você já leu o livro, 6 capítulos, releia. Se você já releu, releia de novo. Porque nós vamos ver que, apesar de algumas coisas ali parecerem bem básicas e fundamentais, são coisas que a gente precisa absorver cada vez mais no nosso coração. Hoje nós vamos olhar os primeiros 9 versículos de Efésios capítulo 2. Os primeiros 9 versículos de Efésios capítulo 2. E o nosso tema hoje vai ser o Evangelho. O Evangelho. Você diz, pô pastor, o Evangelho, cara? Isso é beabá do cristianismo, né? A gente já não passou desse negócio de Evangelho. Isso aí, beleza, pastor. Já passei por essa, carimbei o passaporte, vamos para outra, pastor. Mas você sabe que é super importante a gente parar para estudar e para olhar isso hoje. Sabe por quê? O evangelho no Brasil ele tem sido tão alterado e tão adulterado e tão misturado e tão confundido com um monte de coisa, que é difícil hoje, na cultura religiosa do Brasil, você conseguir, às vezes, identificar o Evangelho no meio de tudo isso. Tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas, às vezes, o Evangelho está quase irreconhecível. Quase irreconhecível. Deixa eu ilustrar para você, bem fácil ilustrar. A palavra Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Mas quando você ouve a palavra evangélico, o que vem na sua mente? Depende de quem você perguntar, né? Algumas pessoas talvez diriam, não, evangélico é um casal, uma pessoa, uma mulher que me ajudou muito, eu sou grato a Deus pela vida deles. Show de bola. Mas outros vão ter opiniões bem variadas e muitas vezes negativas a respeito de evangélicos. Se o evangelho é boa notícia, o evangélico deveria estar representando uma boa notícia. Mas hoje em dia, quando se fala de evangélico ou igreja evangélica, muitas vezes as pessoas pensam que tem a ver com um monte de coisa. Por exemplo, realização pessoal. O evangelho é uma forma de eu me aproximar de Deus e ter um cara poderoso que ora por mim, e aí, porque esse cara é poderoso e ele ora por mim, Deus me ajuda a fazer aquilo que eu quero na minha vida. No fundo, realização pessoal. Mas eu me apadrinho de Deus para fazer aquilo que eu quero na minha vida. Uma cura, um ganho financeiro, uma oportunidade que Deus de alguma forma traz para mim e para algumas pessoas, muitas pessoas, o evangelho é uma forma de tornar a minha vida melhor. Muitos que participam de igrejas hoje no país, não estou falando de pessoas lá fora que não entraram porta dentro de igreja, muitos que estão dentro de igrejas hoje no nosso país não entendem o que é o evangelho. Não é gente lá fora, é gente aqui dentro. Não entendem o que é o evangelho. Sabe por quê? Porque muitas igrejas, infelizmente, hoje já não representam mais o evangelho. Muitas pessoas não são portadores dessa boa notícia. Muitas igrejas não são portadoras dessa boa notícia. São portadoras de um monte de notícia que confunde um monte de gente e às vezes a gente se confunde junto com isso. E está cheio de gente ativo dentro de igreja que não entende completamente o evangelho ainda. Se nós somos evangélicos, e somos, eu sou evangélico, se a PIB é uma igreja evangélica, e ela é, nós temos que entender o evangelho conforme descrito na Bíblia. Para que a gente possa falar, pregar, ensinar e viver em cima daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu espero que nós possamos sair daqui hoje à noite com um entendimento melhor
a respeito dessa boa notícia, porque você vai ver hoje que ela é verdadeiramente boa notícia. Muito boa notícia. E Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 9, traz uma das apresentações mais sucintas do Evangelho. Você quer ouvir o que é o Evangelho de uma forma bem curta e simples? Efésios capítulo 2 é uma das melhores formas de você ouvir, entender e ler a respeito do Evangelho. Vamos começar no versículo 1? Efésios capítulo 2, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver. Vou parar por aí por enquanto. Paulo já de cara começa a quebrar qualquer noção que a gente tenha de que o Evangelho é um tipo de mensagem de autoajuda. Que o Evangelho é uma coisa que me ajuda um pouco a ser uma pessoa melhor. Que o Evangelho é algo que, de repente, me ajuda em algumas das minhas fraquezas e me ajuda, de repente, a não capengar tanto e caminhar um pouco mais direito. Paulo já desfaz toda essa noção de que eu estava meio doente, eu precisava de um remédio, o Evangelho é esse remédio. Eu era meio ruim, agora eu estou melhor por causa do Evangelho. Eu precisava transformar algumas atitudes que não estavam legais e Jesus me ajudou a ser melhor. Paulo diz, quer entender o Evangelho? Vamos começar do começo. Vocês estavam mortos. Não é doentes, não é mancos, não é meio cego, não é nada disso. Vocês estavam mortos. Tem gente que diz, já deve ter ouvido alguém falar isso, evangelho, religião, igreja é muleta. Já ouviu essa? É muleta. Para gente que não sabe caminhar sozinho e manca, e aí serve como muleta. Já experimentou dar muleta para um defunto? Ajuda alguma coisa? Se o cara está morto e você dá uma muleta para ele, ajuda alguma coisa? Sim ou não? Fala comigo, fala comigo. Sim ou não? Não. Se o meu problema é estar manco, ter um problema de joelho, estou doente, alguma coisa, a muleta pode me ajudar. Se eu estou morto, uma muleta não me ajuda nada. O Evangelho não é muleta. Ele diz, vocês estavam mortos. Paulo está falando aqui de morte espiritual. Essa parte dentro de nós, que vive para sempre, que se chama o espírito. A gente vê o corpo, a gente às vezes vê uma expressão da nossa alma no choro e tudo mais. Mas existe um espírito dentro de mim, dentro de você, colocado por Deus, que ele está dizendo, se você não tem Jesus, essa parte sua está morta. Essa parte que comunica com Deus, ela está incomunicável. Existe uma morte espiritual. Essa é a condição de uma pessoa distante de Deus. A Bíblia diz que todos que não têm Jesus podem estar com o corpo saudável, podem estar ativos, podem ter muitas realizações nesse mundo, mas podem estar espiritualmente mortos. Deixa eu te dar um exemplo. Quantas vezes pessoas vieram para mim e falaram, pastor, como é que pode, pastor? Eu não entendo isso. Dentro da mesma casa, eu aceitei Jesus, Jesus mudou minha vida, eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, eu oro, é gostoso, eu vou na igreja, não perco uma, porque Deus está mexendo em mim. Como é que pode, pastor, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, o meu neto, o meu avô, enfim, preencha a lacuna. Parece que eu vejo um negócio, ele não vê, eu ouço um negócio, ele não ouve, eu falo um negócio, ele entende outra, parece que o negócio não vai. Pastor, como é que pode? Eu vou num culto, cara, que coisa maravilhosa isso aqui, e ele fica lá. Parece que não aconteceu nada. Pastor, o que está acontecendo? O pessoal vem para mim direto. Pastor, não pode isso. Morte espiritual. A parte que se comunica com Deus está desligada, está morta, não tem capacidade de comunicação. A sua está viva, se você teve uma experiência com Cristo, e você lê a sua Bíblia e você fala, cara, esse negócio é incrível, está pulando da página, está falando comigo, Deus está me mostrando quem eu sou aqui dentro. E outra pessoa lê e fala, cara, não entendo nada. Morte espiritual. A Bíblia diz que essa é a condição de todas as pessoas que não têm Jesus.
Que a pessoa que não tem Jesus, ela não está doente, ela está morta. Ela não precisa de remédio, ela precisa ser ressuscitada. Se a gente quer entender o Evangelho, a gente tem que começar por aí, entendendo que uma pessoa sem Cristo é morta espiritualmente. E aí Paulo continua descrevendo no versículo 2 e no 3, o que essa morte causa em nós. Olha a continuação do versículo 2. Quando vocês seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele fala da presente ordem desse mundo, os valores, as prioridades, os desejos de um mundo sem Jesus. Não sei se você já se ligou nisso, mas nós vivemos num mundo sem Jesus. Tem gente de Jesus e expressões de Jesus em vários lugares, mas o mundo está sob o domínio do inimigo. E ele diz aqui que esses valores, prioridades e desejos afetam a pessoa que não tem Jesus. E ela não consegue ter valores diferentes da maioria da população. Ela não consegue pensar diferente, porque ela segue a presente ordem desse mundo. Pensa que está livre, mas na realidade segue um sistema de valores diabólicos sem nem saber. Essa é a realidade. O mundo que nós vivemos hoje tem um sistema de valores totalmente invertido, né? A gente esquece que o corpo é passageiro, o espírito é eterno, e porque a gente esquece disso e tem esses valores invertidos, a gente vive a nossa vida para satisfazer aquilo que o corpo quer, ao detrimento daquilo que o espírito, que um dia vai viver para sempre, precisa. Nossa vida espiritual fica de lado, às vezes, para a gente correr atrás das coisas que a gente valoriza aqui nesse mundo. Os valores do mundo não fazem sentido nenhum, mas é a forma que a maioria vive. É a forma que a maioria vive. Isso, gente, é resultado direto de uma morte espiritual que está por todo lado ao nosso redor. Esses valores e as pessoas que seguem esses valores são resultados de uma morte espiritual, uma inversão de valores que troca todos os sentidos e pessoas estão vivendo dentro disso. Paulo continua dizendo o seguinte: o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui ele está falando do príncipe do poder do ar, é Satanás, o espírito que está atuando é o sistema de Satanás. Ele criou essa presente ordem, ele busca manter pessoas dentro desse sistema de valores e ele cria algo que tem a aparência de liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, mas na realidade é uma prisão. Só porque a gente acha que pode fazer o que quer, não quer dizer que é verdade, né? Se você fosse ver aquela reportagem da Cracolândia, um dos caras diz: não, eu sou viciado há 5 anos, mas eu paro a hora que eu quiser. Paro a hora que eu quiser. Está aprisionado e não sabe. Essa ordem espiritual leva a pessoa sem Jesus, que está morta espiritualmente, não consegue ter acesso a Deus, à desobediência. Morte espiritual, afetado por um mundo, por um espírito verdadeiro, Satanás, que é muito verdadeiro e muito inimigo da minha vida e da sua, e essa pessoa pensa que está livre, mas na realidade está presa a um mundo e presa à desobediência a Deus. É uma coisa pesada a gente falar isso, mas é importante a gente falar, primeiro, porque a Bíblia diz. Segundo, porque a gente começa a entender algumas coisas. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para a gente. Semana passada saiu o resultado da perícia e do trabalho da polícia, aqui da nossa cidade, acho que de Joinville também, sobre a morte daquela menina de 17 anos, lá em Ubatuba, amarrada, jogada no rio, né? E descobriu-se que havia um relacionamento com um traficante de drogas, havia uma questão de ciúme entre uma outra menina, a menina enciumada chamou essa outra menina para uma festa na minha casa, e essa festa tornou-se num momento de tortura e morte para essa menina, que depois foi torturada, morta, amarrada e jogada dentro de um rio. E a gente diz: cara, da onde que vem isso? Isso é loucura, quem é que faz isso? E aí a gente diz: olha, pastor, faltou educação. Faltou. Pastor, é o problema da droga. É. Mas a Bíblia diz que é a presente ordem deste mundo e um espírito que atua naqueles que estão mortos espiritualmente, levando-os à desobediência. Faltou educação? Faltou. Mas também tem algo espiritual acontecendo aqui. A presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está
atuando naqueles que vivem na desobediência. E não pense que às vezes acontece só com pessoas lá fora. A gente diz, ô pastor, é verdade, aquele pessoal lá, né, realmente é muito complicado. Acontece às vezes aqui dentro, de mim e de você. Olha o que Paulo diz no versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Todos nós. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Se o problema no versículo 2 era um ambiente espiritual externo a mim, um ambiente espiritual que me afeta, mas vem de fora de mim, o problema no versículo 3 que ele descreve é um problema interno. Além do mundo e do espírito dessa ordem que a pessoa segue, existe um problema interno. Olha o que ele diz, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. A pessoa sem Jesus, além de ser controlada por um mundo exterior, ela é controlada por um mundo interior sem Deus e que é afetado pelo pecado. A Bíblia chama isso de natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa é a minha propensidade ao erro, a minha propensidade a pecar. A pessoa sem Jesus tem uma natureza pecaminosa, ou seja, ela vai ter a tendência de satisfazer as vontades da carne e ela vai ter a tendência de seguir os desejos e pensamentos da carne. Em resumo, ela vai ter a tendência de pecar. É a tendência natural dela. Vai pecar em tudo? Não, não vai pecar em tudo. Mas o pecado para uma pessoa morta espiritualmente é natural. Natural. Aconteceu, não dá nada. É natural, faz parte de quem eu sou, da minha natureza pecaminosa. As pessoas que não têm Jesus são guiadas por essa natureza. E quando pecam, estão simplesmente fazendo aquilo que era natural para elas. Espera aí, pastor. Eu conheço muita gente boa que não conhece Jesus. De acordo com o que o senhor está falando aí, são mortos espiritualmente e fazem muita coisa boa. Eu também conheço. Você não precisa, se você tem uma natureza pecaminosa, se você tem essa natureza pecaminosa não transformada por Jesus ainda, não quer dizer que você só peca. Tem muita gente, Jesus inclusive, ele se refere a isso. Ele diz, quando pessoas estão orando lá pelo Espírito Santo, ele diz, se vocês que são maus sabem dar para os seus filhos bons presentes, quanto mais o teu Pai Celestial. Ele diz, vocês sabem fazer coisas boas, apesar de vocês serem maus. Então não é que a pessoa só peca, mas o pecado é natural para ela. Paulo era um desses que a gente poderia dizer que era um cara perfeito. Paulo era fariseu, guardador da lei, mestre da lei, ensinado por Gamaliel, que até hoje é um dos maiores rabinos da história de Israel, um cara respeitadíssimo. Paulo. Respeitadíssimo. E ele diz, todos nós éramos anteriormente como eles. Paulo coloca ele coloca a si mesmo junto no balaio com eles. Você pode guardar a lei, você pode caminhar bonitinho, porque existe uma pressão externa para você não pecar. Mas se você tirar a pressão externa, o desejo de não pecar vem de dentro? Ou só existe porque você está tentando não pisar, mas o teu coração quer, você sabe que não pode. Ou será que algo foi transformado dentro de você que faz com que você mude de dentro para fora? Paulo diz, cara, eu era guardador da lei, mestre da lei, e eu estava entre eles, satisfazendo os desejos da carne e sendo guiado por isso. Daí porque nós éramos, por natureza, pecadores, e o pecado recebe a justa punição de Deus, Paulo diz no fim do versículo 3, olha ali comigo de novo, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia diz a respeito da condição de uma pessoa sem Jesus, 3 coisas. Estão mortos, dominados por um mundo externo e interno de desejos, merecedores da ira de Deus, porque o que nós fazemos é errado e um Deus justo não pode não punir o erro. Se Deus é justo, Ele não pode
não punir o erro. E Paulo diz, se a sua natureza é pecaminosa, se você não tem uma nova natureza, então para você é natural pecar e Deus, sendo justo, precisa castigar. E aí ele diz, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Por natureza e, quer saber, merecedores. Tem nem o que discutir. Porque se você tirar a pressão externa, eu erro mesmo. E quando eu erro, Deus tem que me corrigir. Pô, pastor, você não falou um negócio do evangelho, boa notícia? Você falou... Estou esperando, pastor. Boa notícia. Até agora só veio coisa ruim, ô, pastor. O senhor está me fazendo sentir mal. Quem me conhece sabe que eu não uso culpa nem medo para controlar ninguém. Tá? Não estou fazendo isso. Não estou querendo fazer você se sentir mal. Estou querendo que você entenda que a Bíblia diz que sem Jesus você é mal. Eu sou mal sem Jesus. Não estou querendo mexer com os teus sentimentos. Estou tentando você entender que sem Jesus nós somos mortos. Sem Jesus nós somos controlados por um mundo escuro, externo e interno que nos leva à ira de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então não se sinta mal. Saiba que sem Jesus você é mal e eu sou mal. Naturalmente nós somos assim. Agora, você vai entender por que o Evangelho não é só boa notícia, mas é maravilhosa notícia. Olha o versículo 4. Todavia, Deus. Se você tem costume de sublinhar na sua Bíblia, sublinha, marca. Se você não tem costume, cria o costume agora. Marca. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Vamos notar algumas coisas importantes aqui nesses primeiros dois versículos do Evangelho aqui, na parte boa. Pastor, como é que é Deus, hein? Escreve Deus para mim. Cara justo, turrão, esperando a gente errar para mandar um raio na nossa cabeça? Está aqui. Rico em misericórdia, com grande amor por nós. Ah, mas falou da ira antes. Verdade, também é justo. E se a gente erra, seria injusto ele não cobrar aquilo que a gente errou. Ele é justo. Mas se você for descrever Deus, a descrição de Deus está aqui. Rico em misericórdia, grande amor com que nos amou. Ele deu-nos vida. Se você está sublinhando, sublinha. Deu-nos vida. Gente, vida é dádiva, é presente de Deus. Ele te deu, se você está em Jesus. Se você não está, Ele quer te dar vida. Deus que nos dá. E olha o que diz a continuação do versículo 5. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Deu-nos vida quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora uma pergunta importantíssima para a gente entender o Evangelho conforme exposto na Bíblia. Um morto pode fazer alguma coisa para se ressuscitar? Sim ou não? Então, se Deus me deu vida enquanto eu ainda estava morto, a vida que eu tenho é mérito de quem? Ah, mas eu faço alguma coisinha para ajudar. Certo? Ah, não, mas vocês não, eu faço. Deus me ajuda, mas eu ajudo Deus também. Gente, se nós estávamos mortos, enquanto ainda estávamos mortos nas transgressões e pecado, Deus veio e nos deu presente vida. Isso é mérito somente de Deus e não mérito meu. Nós vamos entender a importância disso mais para frente. E aí acontece um negócio bem interessante aqui na continuação do versículo 5. Paulo, se você esteve com a gente nas últimas semanas, você vai lembrar que no livro de Efésios, Paulo faz algumas coisas engraçadas. Ele escreve umas mega frases, né? Os primeiros vários versículos de Efésios capítulo 1 são 236 palavras, sem um ponto, sem uma vírgula. Você vai escrevendo. A impressão que eu tenho é que ele estava tão empolgado com tudo que a gente tem estudado, que ele falou, cara, eu não vou parar para pôr vírgula não, vou ficar escrevendo. O negócio é bom demais. E aqui no capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, apesar de na sua Bíblia ter pontuação,
ter versículo, ter um monte de coisa. No grego original, no texto, 1 a 7 é mais uma mega frase. Paulo não está parando, não. Ele está escrevendo tudo sem parar. Mas aqui Paulo faz um negócio bem interessante. Ele não somente para pontuar, para pôr uma vírgula, pôr um ponto, ele interrompe uma frase. O camarada que não botava uma vírgula, agora ele para uma frase no meio, abre um parêntese para dizer uma coisa. Olha o que ele diz ali. Pela graça vocês são salvos. Estou escrevendo sem parar. Aqui eu preciso parar. Não tenho tempo para botar ponto e vírgula, mas aqui eu preciso parar, interromper a frase. Se você ler sem aquela parte da pela graça vocês são salvos, vocês vão ver que uma frase completa a outra. Era uma frase só. Paulo interrompe a frase para dizer, gente, é pela graça que nós somos salvos. Agora a gente começa a entender duas coisas. Por que é boa notícia? E que não é só boa notícia, é maravilhosa notícia. E por que a gente chama isso de salvação? Porque se eu estava ruim e eu precisava ficar melhor, isso não é salvação, é ajuda. Se eu tinha algumas atitudes que precisava mudar para ser um melhor marido, um melhor pai, isso é terapia, isso não é salvação. Se eu estava morto e agora Cristo me dá vida, isso é salvação, isso é ressurreição, isso é nascer de novo. A gente começa a entender algumas terminologias na Bíblia. Estão começando a entender a boa notícia? Não terminou ainda, vamos para o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que a gente podia passar uma noite aqui, mas vamos só entender uma coisa. Nós tínhamos uma dívida inimaginável. E o que Jesus faz? Ele não somente paga a dívida e fala, André, vou zerar a tua conta. Zerar a tua conta. Pagar a tua dívida, sou um cara de amor, pago a tua dívida. Aí você fica no 0 a 0. Você não tem dívida e também não tem saldo. Paulo diz, não, Deus não fez isso. Deus zerou tua dívida e aí ele fez um mega depósito na tua conta. Imagina a tua dívida. Agora imagina um depósito daquele tamanho na tua conta. Então ele não só nos ressuscitou com Cristo, mas ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você diz, o que é isso? Volta para daqui 2 semanas atrás. Se você quiser lembrar, está lá em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 12. Nós não vamos ler. Lembra que a gente conversou? Nós somos em Cristo escolhidos, nós somos em Cristo amados, nós somos em Cristo perdoados, nós somos em Cristo feitos santos. Lembra disso? Que a gente conversou sobre isso? Esse é o depósito de mega bênção que Deus coloca na nossa conta através de Jesus Cristo. Então ele não só zera a conta, mas ele zera a conta e faz um mega depósito para a gente. Por que Deus faz isso, hein? Pastor, primeiro, é difícil acreditar que é verdade esse negócio, mas por que Deus faria isso? Olha o versículo 7. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus faz isso que parece bom demais para ser verdade. Deus faz isso que ninguém mais faz para a gente tem dificuldade de entender o Evangelho porque em nenhum outro ambiente da nossa vida a gente recebe esse tipo de tratamento. Deus faz isso porque Ele quer mostrar a graça e a bondade dEle para mim, para você. E daí Ele quer mostrar a graça e a bondade dEle através de mim e através de você. Se você não entende a graça e a bondade de Deus hoje à noite, você está aqui hoje à noite e Deus fez o que fez preservando essa palavra e criando esse espaço para que você entendesse hoje à noite a graça e a bondade de Deus para contigo, se você quiser aceitar. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Vamos olhar alguns detalhes aqui no versículo 8 e versículo 9. Vocês são salvos pela graça. Ele fala de novo, já tinha falado, mas só para vocês entenderem, são salvos pela graça de Deus. Ok. Por meio da fé.
E aqui a gente encontra mais uma palavra parecida com a palavra evangelho, que tem uma confusão danada. Assim como evangelho, ninguém mais sabe direito o que é. Fé hoje em dia é uma palavra jogada para lá e para cá tanto que a gente já não entende mais o que é uma fé bíblica. O povo até diz, né? Vou fazer uma fezinha hoje. Né? Vou lá comprar um bilhete lá, né? E vou fazer uma fezinha. E o que é fazer uma fezinha? Eu vou comprar um bilhete e eu vou torcer bastante para que o meu número seja escolhido. Não é isso? Muita gente hoje entende fé dessa forma. Eu vou na igreja e eu vou torcer bastante para que Deus escolha o meu número. Para eu ganhar um emprego, para eu ser salvo, para eu conseguir aquilo que eu preciso, eu vou torcer bastante. E a gente entende que fé, muitas vezes as pessoas entendem que fé é eu torcer bastante. E se eu torcer bastante, diz o povo por aí que acontece. Se você torcer bastante. Mas se não acontecer, porque você não torceu o suficiente. E aí a gente vai, a gente tenta achar um negócio interior, uma fé interior, e a gente, na realidade, a gente está torcendo. Que não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Sabe o que é fé? Fé é você acreditar que porque Deus falou é verdade. Não é você torcer que seja verdade. Você torcer que funcione. Você dizer, Deus falou? Falou. Então eu acredito. Então é verdade. E fé é você viver a sua vida baseado nisso. Se Deus falou é verdade, então eu vivo a minha vida baseado naquilo que Deus falou. Fé que salva, que tira da morte e traz para a vida, é uma fé que acontece quando eu acredito que, porque Deus falou, eu sou morto, sou incapaz de me salvar, Deus falou isso, então porque Deus falou, eu acredito que eu não tenho saída em mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu acredito, porque Deus falou, que existe uma saída numa pessoa chamada Jesus Cristo, que é capaz de me ressuscitar da minha morte espiritual e me dar vida. E se Deus falou, eu acredito. E porque eu acredito, eu vivo a minha vida baseado nisso. Fé salvadora é quando, acreditando nisso, eu digo para Deus, Deus, se é verdade, eu quero. Não é torcer, é dizer, Deus, eu acredito naquilo que o Senhor falou, que é verdade. E se é verdade, eu quero. Já contei para vocês muitas vezes a minha oração quando eu vim para Jesus. Para vocês que pensam que eu sou um homem de grandes festas, agora vão ficar decepcionados. 2h da manhã, e a minha oração foi exatamente essa. Deus, se você acha que consegue consertar a minha vida, ela é tua. Sabe por que eu falei se você acha? Porque eu duvidava. Honestamente. A bagunça que eu tinha feito era tão grande que eu disse, cara, se tem alguém que vai fazer um conserto é só Deus, porque fora Deus não conserta. E a minha oração poderosa de fé foi essa, Deus, se o Senhor acha que pode consertar a minha vida, ela é sua. E apesar dessa oração parecer ser muito sem fé, na realidade tinha muita fé. Porque eu sabia que Deus dizia que Ele era capaz. Eu tinha minhas dúvidas se Ele ia conseguir. Mas eu decidi, meu jeito não funcionou. Então, Deus, pega a minha vida aí. E se o Senhor diz que pode consertar, ela é sua. Fé é isso. Acreditar na palavra de Deus e se apropriar da palavra de Deus. Tem mais uma coisa importante no fim do versículo 8 e também no versículo 9. Diz assim, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra dom é a mesma palavra traduzida em outros lugares como presente.
Isso não vem de vocês. A salvação não vem de vocês. É presente de Deus. Você estava morto e Deus te deu um presente. Versículo 9. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer que foi salvo pelo seu mérito porque você estava morto. Eu estava morto. Você estava morto. Então não tem mérito nenhum na minha salvação. Ninguém pode dizer isso. Nós vamos voltar na semana que vem aos versículos 8, 9 e 10. Nós vamos voltar aqui, nós vamos juntar com o 10. Para a gente tratar dessa questão de fé e obras, que é uma outra área que tem muita confusão hoje em dia. Mas, gente, salvação vem de Deus, não vem da gente. Ninguém pode merecer a salvação porque, voltando ao texto que nós lemos, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com o qual nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Por isso, pela graça, vocês são salvos. Isso é o Evangelho de Jesus. Eu não sei o que você entrou aqui hoje à noite pensando que era o Evangelho ou quem eram evangélicos. Isso é o Evangelho de Jesus. Às vezes os evangélicos, incluindo esse, não representam bem o Evangelho. Às vezes as igrejas não representam bem o Evangelho. Mas este é o Evangelho, a boa notícia que Jesus quer que você ouça. Salvação. Por que salvação? Porque a gente sai da morte. Pela graça de Deus. Sem mérito nenhum meu, porque Deus escolheu me amar. Esse é o Evangelho. E isso é boa notícia. Boa notícia. Parece loucura, né? Parece loucura. Mas é maravilhoso. Quando a gente, pela fé, recebe vida em Jesus, algo maravilhoso acontece. Quando a gente, pela fé, se isso é verdade, eu vou me jogar em cima disso, eu vou começar a viver minha vida baseado nisso, eu vou entregar minha vida para Jesus. Algo começa a acontecer. Lembra aquela natureza pecaminosa que eu mencionei antes? Onde era natural para a gente pecar? Lembra disso? Quando eu sou ressuscitado com Cristo, eu recebo uma nova natureza. A natureza dele. Que me muda de dentro para fora, não porque alguém colocou uma rédea chamada religião sobre mim, mas porque algo dentro de mim mudou. Mudou. O que muda? Em vez de ser guiado pelo pecado e seguir as paixões da minha carne, eu agora sou guiado pelo Espírito Santo de Deus e busco seguir Jesus. Por quê? Porque eu estava morto e agora eu nasci de novo. Eu tinha uma natureza pecaminosa, agora eu tenho a natureza de Cristo. Aí a gente começa a entender por que Paulo diz em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Beleza, pastor, então crente não peca? É isso? Se eu tenho a natureza de Cristo e Cristo foi sem pecado, então crente não peca. Vocês pecam, eu não, né? Mas vocês... A gente peca sim. Mas se você nasceu de novo, pecar já não é mais natural para você. Essa é a diferença. Se você nasceu de novo, pecar não é mais natural. Acontece, mas quando acontece, você sabe, cara, está errado. Não fecha, não é natural, não cabe, eu preciso resolver isso. Porque aconteceu, mas não vem da minha natureza, não cabe com a minha natureza, não casa com a minha natureza, porque tem algo em mim de Jesus Cristo que faz com que eu tenha que resolver isso. E aquilo que eu antes contava vantagem de fazer, agora eu me arrependo de ter feito. Isso é nascer de novo.
Isso é o que Cristo morreu na cruz para fazer. O resto é religião. O resto é um monte de coisa que se prega como evangelho, mas Jesus quer isso para a sua vida. Me desculpe a minha empolgação, mas quando o cara estuda isso a semana inteira... Tão simples e tão profundo. Tão inacreditável, mas tão transformador. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Jesus. O resto é conversa, o resto é perda de tempo, o resto é ilusão. Se você tem Jesus, se você não tem Jesus, você está morto. Obediente a um mundo que você pode nem reconhecer, dizer, não, isso aí não existe. Beleza, você não reconhece. Não mudou a realidade dele existir uma vírgula. O cara diz, pastor, não acredito no inferno. Beleza. Não mudou a realidade de que ele existe. Se você não tem Jesus, você está morto nas suas transgressões e pecados. Mas todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, fez um caminho. Sem mérito nenhum seu, Ele quer transformar você de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele quer tirar sua natureza pecaminosa, colocar algo dentro de você que você vai errar, mas vai dizer, cara, não é mais natural eu errar. O natural agora é eu tentar acertar, é eu querer acertar, é eu buscar acertar. É mudança de vida, é nascimento de novo, é nova vida em Cristo. É esse o evangelho que a gente tem vivido, crido e experimentado na nossa vida? Vivido e crido até é um pouco mais fácil, mas experimentado? É isso que a gente tem experimentado na nossa vida? E aí a gente passa a entender que esse tema de hoje à noite não é tão beabá, né? Não é tão beabá. Ou será que, como muitos hoje, o evangelho para nós está tão confuso que a gente ou se perdeu, um dia você entendeu isso, você se perdeu no meio de tudo isso? Ou você está com a gente hoje, talvez pela primeira vez, você já estava com a gente por um tempo e você nunca chegou a entender isso, porque você achava que era um monte de outra coisa, mas nunca tinha ouvido isso. Se você já vive isso em Cristo, glória a Deus por isso. Fica firme, meu irmão, caminha com Jesus. Agora, se você não entendia isso e não vive isso, eu vou te convidar, te dar uma oportunidade, se você quer viver isso hoje. Se não sou igual o cara que te fala de um negócio maravilhoso, essa é a melhor notícia que você poderia receber na sua vida, e aí nunca te oferece uma oportunidade de você dizer sim, eu quero, eu aceito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos comigo. Nós vamos tirar um tempo para você pensar e para Deus falar contigo. Porque Deus é verdadeiro e Deus fala. Ele fala através da Bíblia, como falou hoje à noite, tem falado com a gente. Ele fala no teu coração também. E Ele fala te colocando alguma coisa no coração que você fala, cara, o pastor está falando comigo, o pastor está falando comigo. Quem contou minha vida para o pastor? O pastor está falando comigo. Ninguém contou nada para mim da tua vida. Mas Deus sabe tudo da tua vida. E Ele mandou Jesus por você também, não foi só por mim. E esse lugar existe, o Evangelho existe, a Bíblia existe, nós existimos para proclamar isso. Alguns no nosso meio estávamos mortos há um tempo atrás e Jesus nos deu vida. Glória a Deus por isso. Se você diria nessa noite, pastor, eu acho que eu não tenho essa vida que o senhor está falando, não. Pastor, eu venho em igreja, sei um monte de coisa, já li minha Bíblia,
Religião eu conheço, regras eu até sei, até sigo algumas. Mas nascer de novo, esse negócio que o senhor falou, é isso aí, eu nunca experimentei na minha vida. Você pode ser antigo de igreja e não ser nascido de novo. Você pode estar aqui pela primeira vez e nascer de novo. Que ótimo se você não precisar passar um tempão em igreja, esperando o momento. Que ótimo se você chega aqui hoje à noite e você decide hoje fazer isso. Com seus olhos fechados, eu vou convidar você que quer receber Jesus, você que quer pela fé acreditar que se Deus diz que é verdade, eu vou então acreditar, eu quero. Se o Senhor acha que pode consertar a minha vida, Deus, então toma a minha vida. E você quer essa mudança interior, eu vou te convidar a sair do seu lugar e a vir aqui na frente, eu vou orar contigo. Quero orar com cada um de vocês, individualmente. E aí nessa hora a gente pensa assim, cara, tem gente aqui, gente que não me conhece. Só tem uma pessoa te olhando que importa, Deus. O resto não importa. E se isso é verdade, e você não tem isso ainda, mas você quer ter, não deixa nada te segurar. Seja você novo aqui, seja você velho aqui, seja você talvez nunca ouviu isso, ou você diga, pastor, eu já ouvi, mas olha, baseado nisso eu preciso rever alguns conceitos meus. Eu já estou vindo aqui na igreja há um tempo, mas esse negócio, eu preciso aceitar isso que o Senhor falou hoje. Eu já aceitei algumas coisas, mas isso aí eu preciso aceitar. Sai do seu lugar, eu quero orar contigo. 1, 2, 3, vamos lá, sai do seu lugar, vem para cá. Nós vamos orar contigo, os olhos fechados, a galera vai louvar e nós vamos estar orando juntos. Já tem um vindo, já tem 2 vindo, já não vai ser o primeiro, pode vir. Pode vir, não tem nada mais importante na sua vida. Não tem mensagem melhor, não tem notícia melhor e não tem necessidade maior do coração, da alma e do espírito humano do que ter um encontro com Deus, nascer de novo. Hoje pode ser o seu dia. Amém, Deus, nós te agradecemos por esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Te agradecemos porque um dia cada um de nós tomou espaço. Nós acreditamos, Deus, que para eles é o Senhor que moveu, é o Senhor que falou, é o Senhor que fez eles saírem do lugar, é o Senhor que trouxe eles aqui. E nós cremos que hoje é um marco de um novo começo na vida deles, para a glória de Deus. Para aqueles que já estavam na igreja, que já entendiam até certo ponto, Deus, que haja um redescobrir do Evangelho e um avivamento pessoal, Pai. Um apaixonar-se loucamente por Jesus e pelo que Ele fez de novo, Pai. E para aqueles no nosso meio, Deus, que tomaram pela primeira vez a decisão nessa noite, Pai, eu peço que eles possam sentir ainda hoje algo diferente de dentro. Algo brotando, não sei de onde, nunca senti isso, mas tem um negócio diferente dentro de mim. E poder dizer, eu acho que isso é Deus. Eu acho que é Jesus, eu acho que está mudando coisa de dentro para fora. E Deus, que em tudo isso seja cumprido o seu desejo, do versículo 7, de demonstrar agora no nosso meio, nas nossas famílias, nos nossos lares e na era que ainda há de vir, a grandeza da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Recebe cada um desses seus irmãos, ó Deus, nas suas mãos, na sua família. Enche o coração deles, ó Deus, com coisas indescritíveis. Ajuda-nos como igreja a sermos família para eles, Pai. E continua trabalhando no nosso meio. Deus, eu oro ainda por pessoas no nosso meio que talvez não vieram aqui na frente, mas sabem que precisam mudar. Deus, trabalha na vida. Fala ao coração, tira toda a barreira, Deus.
Não deixa nada, Deus, nos distanciar, fazer uma barreira entre nós e essa verdade maravilhosa, Deus. Se a gente não cansou de tentar fazer na nossa força, então cansa a gente, Deus. Se a gente precisa dar mais uma volta no morro, então deixa dar mais uma volta no morro. Mas depois traz a gente de volta. Para que cada um de nós não sejamos só membros de igreja, frequentadores, religiosos, mas nascidos de novo em Cristo Jesus. E Pai, eu oro que para cada um de nós, todos nós aqui nessa noite, que esse poder de Cristo que está em nós venha transformar a nossa forma de viver hoje, amanhã, semana que vem, no nosso local de trabalho, que nós sejamos luz, entendendo que tem algo sobrenatural dentro de mim, que Deus quer usar para manifestar a glória dele ao nosso redor. Nós oramos isso agradecidos nessa noite, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.